Você já parou para pensar em como o computador foi inventado? Como que saímos de simples contas feitas à mão para máquinas capazes de acessar a internet, criar inteligência artificial e conectar o mundo inteiro? Mas para entender como tudo começou, precisamos voltar muitos anos atrás. Muito antes da internet, muito antes da eletricidade e até antes dos primeiros computadores existirem. Mas antes de começar, eu queria te pedir uma coisa. Esse vídeo deu um baita trabalho para ser produzido. Foi feita uma grande pesquisa em vários sites, livros e materiais históricos para trazer informações corretas e explicar tudo de uma forma simples e fácil de entender. Então, se você gosta de tecnologia, história na informática e quer apoiar esse tipo de conteúdo, já deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e se inscreve no canal. Bom, tudo começou com uma necessidade simples: calcular. Conforme as civilizações cresciam, surgiram problemas cada vez maiores: comércio, impostos, engenharia, navegação e contas de matemáticas complexas. Os seres humanos precisavam encontrar formas mais rápidas e precisas de fazer cálculos, e foi justamente dessa necessidade que nasceram as primeiras ferramentas que dariam origem ao computador. Por volta de 5.500 anos antes de Cristo, surgiu a primeira calculadora criada pelo homem, o ábaco, que foi criado ali na região da Mesopotâmia e consistia em um instrumento simples formado por varetas e pequenas peças deslizantes usada para realizar cálculos matemáticos. E isso revolucionou como as pessoas faziam cálculos na época. Diversos povos passaram a utilizar o ábaco, como os babilônios, egípcios, gregos, romanos, chineses e japoneses. Cada cultura criou sua própria versão, mas todos mantinham a mesma ideia principal: facilitar os cálculos do dia a dia. Mas apesar do ábaco ter revolucionado os cálculos da época, ele ainda dependia totalmente da habilidade humana. Cada conta precisava ser feita manualmente, e isso se tornava um problema enorme conforme a matemática avançava. Foi aí que surgiu a necessidade de criar ferramentas mais rápidas e eficientes. No século XVII, um matemático e padre inglês chamado... eu vou colocar o nome dele aqui na tela, tá? Porque eu não sei falar. Apresentou uma invenção que mudaria completamente a forma de calcular números grandes: a régua de cálculo. Ela usava os estudos de logaritmos desenvolvidos por John Napier para transformar multiplicações extremamente demoradas em operações muito mais rápidas. Ao invés de calcular tudo do zero, a régua já possuía diversos valores pré-calculados. Bastava deslizar as escalas e encontrar o resultado. Pode parecer simples hoje, mas naquela época isso era quase uma tecnologia futurista. E o mais impressionante é que a régua de cálculo foi usada por engenheiros e cientistas durante séculos, inclusive em projetos espaciais da NASA. Mas mesmo assim, ela ainda tinha uma grande limitação: os valores eram pré-definidos. Ou seja, e se alguém quisesse uma máquina capaz de realmente fazer uma conta sozinhas? E foi exatamente essa ideia que levou ao nascimento da primeira calculadora mecânica da história. E em 1642, o matemático francês Pascal criou uma máquina capaz de realizar cálculos automaticamente através de engrenagens mecânicas. A invenção ficou conhecida como máquina de Pascal, considerada a primeira calculadora mecânica da história. Seu funcionamento era baseado em rodas dentadas, que giravam juntas para realizar somas e subtrações automaticamente. E pela primeira vez, uma máquina conseguia fazer contas praticamente sozinha. Mesmo assim, ela ainda tinha limitações e realizava apenas operações básicas. Mas a ideia abriu caminho para algo ainda maior. Poucos anos depois, um matemático alemão, esse aqui é outro que o nome vai estar aí na tela, aperfeiçoou esse conceito, criando uma máquina capaz de multiplicar, dividir e até calcular raízes quadradas. E aos poucos, as máquinas começaram a evoluir rumo ao que chamamos hoje de computador. Mas como foi dito, existia um grande problema. Todas essas máquinas ainda eram limitadas. Elas já conseguiam calcular, mas não podiam receber novas instruções ou executar tarefas diferentes. Cada máquina era criada praticamente para uma função específica. Até que no início do século XIX, surgiu uma ideia que mudaria completamente a história da computação. Um inventor francês chamado Joseph Marie desenvolveu uma máquina capaz de seguir comandos através de cartões perfurados. A invenção ficou conhecida como tir programável. Esses cartões funcionavam quase como um código da época. Dependendo dos furos realizados, a máquina executava padrões diferentes automaticamente nos tecidos. Pela primeira vez, uma máquina podia ser programada, e sem perceber, a humanidade acabava de criar um dos conceitos mais importantes da computação moderna. E isso chamou a atenção de vários cientistas da época. Mas um homem enxergou algo muito além de tecidos automatizados. O matemático inglês Charles Babbage imaginou uma máquina capaz de realizar diferentes tipos de cálculos automaticamente, seguindo instruções. Em 1822, ele apresentou o projeto de chamada máquina de diferenças, criada para resolver cálculos matemáticos complexos de maneira automática. Poucos anos depois, Babbage foi ainda mais longe e criou o projeto do engenho analítico, considerado por muitos o primeiro conceito de computador da história. A máquina utilizava cartões perfurados para receber comandos, possuía memória, unidade de processamento e mecanismo de entrada e saída de dados, ou seja, conceitos que existem nos computadores até hoje. O problema é que a tecnologia da época ainda não era avançada o suficiente para construir aquela máquina gigantesca, mas mesmo sem funcionar completamente, as ideias de Babbage mudariam para sempre o futuro da computação. E ali por volta de 1847, o matemático inglês George Bowley apresentou o sistema lógico baseado em apenas dois valores, 0 e 1. Para Bowley, tudo poderia ser representado como verdadeiro ou falso, ligado ou desligado. Na época, aquilo parecia apenas uma teoria matemática, mas anos depois, essa lógica se tornaria a base de praticamente todos os computadores do planeta.
Todo dispositivo eletrônico moderno, celulares, notebooks, videogames e até o computador que você está usando agora, funciona utilizando o sistema binário criado por Boolean. Sem perceber, a humanidade acabava de descobrir a linguagem das máquinas. Com a lógica binária de George Boole, finalmente existia uma forma eficiente de fazer máquinas pensarem usando eletricidade. E no começo do século XX, os computadores começaram a deixar de ser apenas ideias no papel. Durante esse período, várias máquinas mecânicas foram evoluindo e recebendo componentes elétricos cada vez mais avançados. Mas foi durante a Segunda Guerra Mundial que o desenvolvimento acelerou drasticamente. Os países precisavam de máquinas capazes de realizar cálculos rápidos para decifrar mensagens secretas, calcular trajetórias e desenvolver novas tecnologias militares. Foi então que surgiram alguns dos primeiros computadores modernos da história. Entre eles estava o famoso Mark I, criado em 1944 pela Universidade de Harvard. Essa máquina gigantesca conseguia executar cálculos automaticamente em uma velocidade nunca vista antes. Pouco tempo depois, surgiu também o Colossus, desenvolvido para quebrar códigos secretos usados pelos alemães durante a guerra. Entre os projetos desenvolvidos durante a Segunda Guerra Mundial, um dos mais importantes envolvia um matemático britânico chamado Alan Turing. Turing acreditava em uma máquina que poderia seguir instruções lógicas para resolver praticamente qualquer problema matemático. Anos antes da guerra, ele já havia criado um conceito chamado máquina de Turing, um modelo teórico considerado até hoje a base da computação moderna. A ideia era revolucionária, uma máquina capaz de ler instruções, processar informações e tomar decisões automaticamente. Durante a guerra, Turing ajudou no desenvolvimento do Colossus, um computador criado para decifrar mensagens secretas usado pelos alemães, conforme foi dito antes. Esse trabalho foi extremamente importante e ajudou os aliados a anteciparem ataques inimigos. Muitos historiadores acreditam que isso ajudou a encurtar a Segunda Guerra Mundial em vários anos. Por causa de suas ideias e contribuições, Alan Turing é considerado por muitos o pai da computação moderna, e a partir dali os computadores começaram a evoluir cada vez mais rápido. Então fica uma dica cultural aqui para vocês. Assistam o filme O Jogo da Imitação. É um baita filme e recomendo para todos assistirem, até quem não é do ramo de informática. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo percebeu o verdadeiro potencial dos computadores. O que antes ocupava salas inteiras e era usado apenas para cálculos militares, começou a evoluir rapidamente. Na década de 1940 surgiu o ENIAC, considerado um dos primeiros computadores eletrônicos de uso geral da história. Ele era gigantesco, pesava toneladas, utilizava milhares de válvulas eletrônicas e consumia uma quantidade absurda de energia. Mesmo assim, já conseguia realizar cálculos muito mais rápidos do que qualquer ser humano. Mas existia um problema. Essas máquinas eram muito caras, enormes e extremamente difíceis de se manter. Foi então que em 1947 aconteceu uma das invenções mais importantes da história da tecnologia, o transistor. Criado nos laboratórios de Bell Labs, o transistor substituiu as enormes válvulas eletrônicas, tornando os computadores menores, mais rápidos, mais baratos e muito mais confiáveis. Essa invenção mudou tudo. Na década seguinte surgiram os circuitos integrados, os microprocessadores e finalmente os computadores pessoais. Empresas como a IBM, Apple e Microsoft ajudaram a transformar os computadores em algo presente dentro da casa das pessoas. O que era antes uma máquina gigantesca usada apenas para governos e cientistas, começou a caber em uma mesa e depois no bolso. Curiosamente, foi nessa época que surgiu também o famoso termo bug na computação. Em 1947, técnicos encontraram uma mariposa presa dentro de um computador chamado Harvard Mark II, causando falhas no funcionamento da máquina. O inseto foi retirado e colado no relatório técnico com a seguinte anotação: First Actual Bug Found, que significa primeiro bug encontrado. Desde então, a palavra bug passou a ser usada para representar falhas e erros em sistemas computacionais. Dos ábacos até os smartphones modernos, a evolução da computação transformou completamente a maneira como a humanidade trabalha, se comunica e vive. E claro, com o avanço da internet, os computadores deixaram de funcionar isoladamente e passaram a se conectar com o mundo inteiro. Informações começaram a viajar em segundos entre países, empresas e pessoas. A chegada da internet transformou completamente a sociedade. Depois vieram os notebooks, os celulares inteligentes e a computação em nuvem, permitindo que dados fossem armazenados e acessados de qualquer lugar do planeta. E então surgiu uma nova revolução, a IA, inteligência artificial. Máquinas que antes apenas executavam comandos começam a aprender padrões, reconhecer imagens, compreender voz humana e até tomar decisões complexas. Hoje, tecnologias de inteligência artificial já estão presentes em carros, hospitais, celulares, redes sociais e até dentro das nossas casas. O que começou milhares de anos atrás, com simples contas feitas no ábaco, evoluiu para sistemas capazes de processar bilhões de informações por segundo. E talvez a parte mais impressionante seja essa: a evolução da computação ainda está longe de acabar. Computadores quânticos, inteligência artificial avançada e novas tecnologias prometem transformar novamente tudo aquilo que conhecemos. A pergunta agora não é mais até onde os computadores conseguem chegar, mas sim até onde a humanidade conseguirá ir com eles.